As pessoas sempre me perguntam, Edu, o que é a conjuntura política? Como se faz análise de conjuntura? Para responder isso, inclusive eu escrevi um caderninho que foi publicado pela Fundação Perseu Abramo. Quem quiser acessar, entra no site da Fundação Perseu Abramo, entra em publicações, livros e vai lá achar o caderninho Como Fazer Análise de Conjuntura. De uma maneira muito simplificada, a conjuntura é a correlação de forças entre as diferentes forças sociais, econômicas e políticas num determinado momento. E analisar a conjuntura é verificar quais são as propostas, quais são os projetos de cada uma dessas forças políticas naquele momento e como elas estão se comportando. Ou seja, perceber quem tem mais força, quem está conseguindo ter mais vitórias naquele momento. Eu diria que é como analisar um jogo qualquer. Eu penso sempre no jogo de futebol, mas você pode pensar em qualquer tipo de jogo em que existem times disputando, ou seja, os times têm objetivos diferentes e muitas vezes opostos e estão tentando chegar na sua vitória. Então isso é a conjuntura. Toda conjuntura tem uma série de times. Se pudesse ser uma coisa muito simples, eu diria que é como se fosse um cabo de guerra, em que um time puxa para um lado e o outro time puxa para outro lado. Cada time tentando trazer a corda para o seu lado. Isso é o cabo de guerra. Isso seria uma conjuntura muito simplificada. Na verdade, em cada conjuntura atuam muito mais do que duas equipes, do que dois times, do que dois atores, como diria o Betinho. Então é como se fosse um cabo de guerra, imagine, com uma corda com várias pontas e em cada uma dessas pontas um time, um grupo menor, um grupo maior, um grupo mais forte, um grupo mais fraco. E a conjuntura é o resultado dessa correlação de forças, ou seja, é o resultado da força e da direção em que cada time está puxando essa corda. Agora, uma observação que eu sempre considero muito importante: analisar a conjuntura não é descrever a conjuntura. Pensando num jogo de futebol, o narrador, que é quem descreve o que está acontecendo, é aquele cara que fica dizendo fulano passou para ciclano, está avançando, coisa e tal, que quando a gente está ouvindo no rádio, quase que nem dá para entender o que está acontecendo, porque é muito rápido. E aí, de repente, o narrador para e chama o analista. O analista não vai narrar o jogo, ele vai analisar. E o que o analista do jogo de futebol vai dizer? O time tal está jogando bem pela direita, está avançando, o outro time está se defendendo bem, ou então o outro time está com a defesa batendo cabeça. É isso que é analisar, é dizer quem está mais forte, é tentar prever o que vai acontecer, inclusive. O analista vai dizer, tal time tem mais chances nesse momento de conquistar a vitória, porque está jogando melhor. Ou então o jogo está equilibrado. Ou então ele vai dizer, olha, o jogo está difícil, mas é possível, porque como esse time está avançando bastante pela esquerda, por exemplo, ele pode chegar a um resultado mais favorável. Então, analisar a conjuntura não é descrever, assim como analisar um jogo não é narrar o jogo, é tentar entender qual é a força, qual é a tática que cada time está tentando utilizar com a perspectiva de fazer com que o seu objetivo seja atingido. Ou seja, o pressuposto de uma análise de conjuntura é que existem agrupamentos sociais, econômicos e políticos diferentes e que em cada momento eles estão disputando espaço para que seus objetivos sejam atingidos. E esses objetivos são diferentes, às vezes são contrários. E por isso que é importante na análise de conjuntura observar que grupo está mais próximo de que grupo que está oposto ao outro. Então, essa é a lógica de analisar a conjuntura. Em outros vídeos nós vamos comentar outros aspectos da análise de conjuntura para que a gente possa ampliar a formação política das pessoas do nosso país. Um abraço.